Fala galera, Jack.matemática na área, e nesse vídeo a gente vai ver o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, que a gente abrevia o PFC. Tenho certeza que você já viu o vídeo anterior. A definição de fatorial está calibrada e agora a gente vai continuar aí o andamento da análise combinatória, tá bom? O princípio fundamental da contagem, não esqueça, que consiste em calcular as opções dadas para determinar o total de possibilidades de um certo evento. É bem fácil. E agora vem comigo e a gente vai ver como que funciona esse tipo de problema e como que cai na prova, tá legal? Vamos lá. Então agora, pessoal, vamos começar aqui o princípio fundamental da contagem. Eu vou te explicar passo a passo como funciona esse método, tá certo? Então, vamos lá. O princípio fundamental da contagem, vocês têm aqui, ó, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Presta bem atenção, pessoal. A gente vai usar o princípio fundamental da contagem, principalmente quando é permitido repetição de elementos do grupo. Nesse caso, o grupo, vem comigo aqui, ó, o grupo é o número. O grupo é um número. E quem são os elementos do grupo? São os algarismos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês se liguem na formação de algarismos, na formação de senhas, na formação de placas, na formação de números de telefones, principalmente, é se ele fala algarismos somente ou algarismos distintos. Se eles falarem somente algarismos ou dígitos ou caracteres, significa que pode repetir. Então a gente vai, quando puder repetir, aplicar simplesmente o princípio multiplicativo. Como que a gente faz? Por exemplo, esse número, que é o grupo, ele possui 3 algarismos. Então, 3 casinhas, não é assim que a gente faz? Ó, são o número de elementos desse grupo, tá bom? 3 algarismos. Muito bem. Simplesmente, quando pode repetir, vamos combinar assim, a gente faz pelo PFC, tá legal? Um problema simples de quantidade de números, quantidade de senhas, quantidade de número de telefone ou quantidade de placas que envolve algarismos ou letras, né? Se pode repetir, é viável usar o PFC. Então, simplesmente, a gente vai contar as opções de cada casinha e depois multiplicá-las. Já está dizendo, é o princípio multiplicativo. Bem fácil, tá legal? Então, vem comigo. Quantos algarismos disponíveis eu tenho? Olhe bem, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São 5 algarismos disponíveis. Então, quantos algarismos pode ocupar a primeira casa? Vamos combinar uma coisa? Sempre que eu colocar um número embaixo da casinha, aqui, ó, é o total de possibilidades dessa casinha. São as opções dessa casinha. Agora, se eu colocar um algarismo aqui, ó, 1, ou 2, ou 3, faz parte do número, aí faz parte, de repente, de uma restrição, tá bom? Então, sempre as possibilidades eu vou colocar embaixo da casinha para a gente se organizar, certo? Então, olhe bem como é fácil, pessoal. Pelo princípio multiplicativo, quantas opções eu tenho para a primeira casa? Pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então, pode ser qualquer um dos números, 5 números. Agora, presta atenção, para a segunda casa, eu posso colocar qualquer um dos números também. Então, não são 4 opções, porque diz 3 algarismos, não diz 3 algarismos distintos, tá legal? Então, pode repetir. É aí que a gente vai usar o PFC, tá certo? Na terceira casa, eu também posso usar o 1, o 2, o 3, o 4 ou 5, porque pode repetir. Ele falou 3 algarismos. E pelo princípio fundamental da contagem, simplesmente a gente vai multiplicar as possibilidades. Então, a gente escreve assim, ó, pelo PFC, pelo princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação, presta atenção, das opções de cada casinha para determinar o total de possibilidades do evento, que nesse caso é a formação do número, tá legal? Bem simples, né? Então eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, isso vai dar 125 números eu posso formar. Tá legal? E esses números podem ser o 111, o 222 ou o 234, tendo algarismos repetidos ou não. Tá legal? Tudo está incluindo aqui. Tá joia? Vamos fazer outra? Você só tem que cuidar
as restrições. E às vezes elas estão implícitas, às vezes elas estão meio, vamos dizer assim, guardadas ali com cautela e muita gente não nota. Quantos números? Então, de novo, ó, eu quero formar números. Números é o grupo. Agora, quantos elementos tem que ter esse grupo? 3 algarismos, não diz distintos. Então, pode repetir. Se pode repetir, é viável o PFC, tá legal? Podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, 3 casinhas, 3 algarismos tem que ter o número, que é o grupo, beleza? Só que agora, fica ligado. Nós temos aqui uma pegadinha. Nós temos entre os disponíveis, vou colocar um asterisco aqui, o 0. E um número com 3 algarismos, por exemplo, olhe bem, não pode ser o 0,12. Vocês concordam? Porque o 0,12, o 0 à esquerda não é significativo. Então, 0,12 é um número com 2 algarismos. Então, nesse caso em especial, vamos lá, o 0 não pode ocupar essa primeira casa. Tá legal? Então, quando você tiver formação de números, o 0 à esquerda não vale. Professor, se fosse senha, a senha valeria, porque a senha 012 tem 3 dígitos, né? Um telefone, o início do telefone 051, vale também. A placa 014 vale também. Só na formação de números, o 0 à esquerda não vale. Então, vocês têm que ir pegando essas manhas. Eu vou te ensinando, não te preocupa, tá bom? Então, quantas opções de números eu tenho para a primeira casa da esquerda? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Somente 4 números, tá legal? Agora, cuidado. Pode repetir. Ele só falou 3 algarismos, ó, ouvido cirúrgico, ó, 3 algarismos, pode repetir. Então, nessa segunda casa, o 0 pode, né? Porque o 0 no meio ali é significativo no nosso sistema posicional do número, não é mesmo? Então, na terceira casa também, ó, 5 possibilidades, porque o 0 também pode ocupar aquela casa. Somente na primeira que teve uma restrição por ser formação de número. Muito bem. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o famoso PFC, nós temos 4 vezes 5, 20, e 20 vezes 5, 100 números diferentes que eu posso formar, tá legal? Então, você só tem que cuidar se tem restrição ou não, nesse caso tinha o detalhezinho do 0, ok? Mas vou repetir, a gente está aplicando o PFC, é mais viável o PFC, a multiplicação das opções de cada casinha, quando permite repetição. Eu vou dizer por que eu estou repetindo isso, tá legal? Então, cuidado, algarismos, dígitos, não falou nada? Pode repetir, vamos para o princípio fundamental da contagem, tá bom? Outro tipo de exercício que é bem tradicional de PFC é quando vocês têm 2 etapas independentes e eu quero que as duas aconteçam simultaneamente. E aí o número de possibilidades é a multiplicação das opções de cada etapa. Quer ver? Ó? Se uma pessoa tem 4 calças, vamos lá, 4 calças diferentes e tem 3 camisas diferentes. Muito bem. Vocês podem perceber que calça e camisa são etapas independentes. Se estragou uma calça, não tem nada a ver com a camisa. Se estragou uma camisa, não tem nada a ver com calça. Mas tem um detalhe, vamos lá. Ele pergunta, de quantas formas ela pode se vestir? Então, quer dizer, agora ele pergunta calça e camisa simultaneamente, a vestimenta total. Aí sim, uma depende da outra, porque se uma calça estraga, a vestimenta compromete. Se uma camisa estraga, a vestimenta compromete, porque é calça e camisa, tá legal? E a gente já entra também na regra do E, que é o multiplica, não é mesmo? Multiplicação, tá certo? Vamos lá. Então, nesse caso, vocês não precisam fazer uma árvore de possibilidades. Colocar calça A, B, C, D, né? Camisa 1, 2, 3 e ir fazendo as ligações. Poderia ser feito do braço. Mas imagina se fosse mais calças e mais camisas. Ia ser muito trabalhoso. Então, o PFC determina o total de possibilidades facilmente. Tá legal? Então, simplesmente pelo princípio... Opa! Vamos colocar uma canetinha mais fininha. Pelo princípio fundamental da contagem, nós temos o seguinte. Nós temos aqui calças e nós temos aqui camisas. Nós temos 4 calças e 3 camisas. Eu quero calça
e camisa. Então, nesse caso, e, né, nós temos já o princípio multiplicativo. Por isso que a gente vai multiplicar e achar o total de possibilidades. Tá legal, pessoal? Isso é um problema clássico de PFC, ok? Então, vamos lá. Pelo PFC, 4 vezes 3, eu tenho 12 opções de se vestir, de fazer um conjuntivo completo. Tá legal? Vamos lá, vamos fazer mais uma? Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, vem comigo, ó. Para pintarmos uma bandeira de 6 listras verticais, olha aqui, ó, 6 listras verticais. Vou colocar uma cor neutra aqui, ó, uma cor cinza aqui. 1, 2, para a gente se organizar. 3, 4, 5, 6. Essa aqui é a bandeira. Vou fazer de conta que essa aqui é a bandeira, tá bom? Aí ele diz o seguinte: dispomos de 3 cores diferentes. 3 cores diferentes. Pensa comigo. Se a bandeira tem 6 listras e eu disponho somente de 3 cores diferentes, se eu quiser pintar essas 6 listas com essas cores, consequentemente, ou com certeza, vai repetir cores. Então, essa repetição já é viável PFC, o princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação das opções de cada casinha, tá bom? Então, pode repetir cores. De quantas formas distintas podemos pintar essa bandeira, de modo que 2 listras vizinhas, olha, tem uma restrição, 2 listas vizinhas nunca sejam pintadas da mesma cor. Ah, então vamos lá. Ao analisar opção por opção das 6, né, uma por uma, eu só tenho que cuidar que a lista da próxima bandeira, a cor da lista, né, não pode ser igual à da anterior, tá bom? Então tem uma restriçãozinha. Bem, vamos começar da esquerda para a direita? Me ajuda. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira lista? Eu posso pintar de qualquer cor, porque ela não tem uma anterior, né? Então vamos lá, pode ser qualquer uma das 3 cores. Agora, a segunda listinha aqui, ó, a listrinha, né? Vocês só não podem pintar dessa cor aqui que vocês escolheram. Então, em vez de 3 cores, vocês vão ter somente 2 opções. Tá legal? Agora, muita gente se confunde, olha bem, ó. Essa listrinha aqui, ó, essa aqui só tem uma. Não, porque na verdade, se você colocou aqui, por exemplo, amarela, né? Aqui você só não pode colocar amarela, exemplo, só pode colocar as outras 2 cores, quaisquer, né? Agora aqui, ó, você não pode colocar essa cor aqui, mas a amarela pode voltar, entendeu? Então aqui eu continuo tendo 2 possibilidades, certo, pessoal? Só não pode ser da cor da lista anterior. Então assim sucessivamente, só não pode ser da cor da lista anterior, sempre diminui uma das 3. Só não pode ser da cor da lista anterior, só não pode ser da cor da lista anterior. Tá legal? Beleza? Mas repetindo, se são 6 listras e eu tenho somente 3 opções de cores e eu quero pintar essa bandeira de 6 listras, com certeza eu vou ter que repetir listas, tá bom? Porque de repetir cores das listas, porque tem mais listas do que opções de cores. Legal? Se repete, vamos jogar com o PFC, que é bem legal, tá bom? Então vamos lá. Fazendo esse cálculo, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 3, vou fazer devagarinho aqui, ó, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes, né? Então, 2 na 5, beleza? Então, vai ficar 3, o 2 na 5 é uma potência aí de 2 que vocês têm que saber de cor, que é 32, e simplesmente fica bem fácil, 32 vezes 3, 30 vezes 3, 90, 2 vezes 3 dá 6, então eu tenho 90 possibilidades diferentes de pintar essa bandeira. Tá legal, pessoal? Outro probleminha de PFC e reforçando. Por que eu escolhi o PFC? Porque ele permite repetição, tá bom? No mesmo grupo. Vamos lá. De novo. Professor, então tu tá escolhendo, deixa eu colocar uma página a mais aqui para dar mais espaço. Tu tá escolhendo aí os exercícios que permitem repetição para colocar aí em prática o PFC, exatamente. E os que não permitem repetição, aí eu vou explicar depois no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Vai indo devagarinho que vocês vão aprender direitinho a análise combinatória, certo? Vamos lá. Uma loteria esportiva de 13 jogos, ó, 13 jogos, o tempo da loteria esportiva, mas ainda tem, né?
cada jogo de futebol tem 3 possibilidades. Exatamente, o jogo de futebol tem 3 possibilidades. Quem são as possibilidades? Coluna 1 seria vencedor o time A. Coluna do meio, quem lembra, é o empate, né? E coluna 2 é vencedor o time B, seja ele qual for, tá bom? É mais ou menos assim. Quantos cartões diferentes? Ó, cartões. Os cartões, pessoal, na verdade, cada cartão é o grupo. E os 13 jogos são os elementos desse grupo. Ah, professor, entendi. Indicando apenas uma coluna por jogo. Então, cada joguinho tu pode colocar uma apostinha só. Coluna 1, ou coluna do meio, ou coluna 2. Muito bem. Então, vamos montar aqui esse cálculo aqui. Vamos lá, vamos colocar de azul aqui. Pensa comigo, ó. Eu tenho aqui coluna 1, certo? Eu tenho coluna do meio, beleza? E eu tenho coluna 2, legal. Aí eu tenho o seguinte, ó, vamos comigo aqui, ó. Eu tenho o jogo 1, eu posso marcar qualquer uma das 3. O jogo 2, eu posso marcar qualquer uma das 3, né? E assim sucessivamente, cada jogo eu posso marcar qualquer uma das 3, chegando ao final, no 13º jogo e montando a cartelinha que é o grupo. Tá legal? E aí é uma aposta ali, é um jogo formado, tá certo? Um grupo formado. Então, o que a gente tem aqui? A gente pode usar o PFC como? Ou eu posso, na primeira opção, jogo 1, ou eu posso marcar aqui, ou aqui, ou aqui, não é mesmo? Então, eu tenho 3 opções por jogo, não é mesmo? Tenho 3 opções por jogo. Então, simplesmente, pessoal, vamos lá. Cada joguinho eu tenho uma opção. Então, 3 opções por jogo, né? Por ser essa ou essa. A número 1, ou do meio, ou 2. Então, eu tenho 3 opções do segundo jogo. Eu tenho 3 opções do terceiro jogo. 3 opções do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, no oitavo, no nono, do 10º, 11º, 12º. E 3 opções também no 13º. Então, aqui, pelo princípio fundamental da contagem, eu multiplico as opções de cada jogo. São 3 opções para cada joguinho, não é isso? E aí eu vou chegar aí até o número 3 do último jogo, 13º jogo. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, vocês vão multiplicar as opções dadas e calcular o total de possibilidades, que é o total de cartões, né, de 13 jogos que eu posso formar e fazer a minha aposta. Então, 3 vezes 3, olha bem, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e somos os expoentes. São 13 jogos, né? É o número 3 multiplicado 13 vezes, lembra? Matemática básica, potenciação, o expoente indica quantas vezes você multiplica a base. Então, o resultado é 3 na 13 cartões diferentes vocês podem formar, tá legal? Provavelmente na prova, que eu não coloquei aqui uma alternativa, mas vai aparecer 3 na 13 porque é um número mais alto. Eles não vão exigir que vocês saibam de cor, isso aqui eu faço no braço. Tá legal, pessoal? Beleza? Então, essa questãozinha também é uma questão clássica de PFC, da análise combinatória. Então, vamos lá. Recapitulando, o princípio fundamental da contagem vai ser usado principalmente nas questões que possibilitam repetir elementos em cada grupo. Ó. Repetir elementos, o número 222, 333, se possibilita repetir, isso vocês vão prestar atenção aqui no enunciado, vocês aplicam o PFC. E também temos um problema aqui clássico de etapas, né, independentes, e eles pedem para essas etapas acontecerem simultaneamente. Vocês também vão usar o princípio multiplicativo, que é a regra do E, né? Calça e camisa, né? Então, multiplicação das possibilidades também. Tá bom, pessoal? Beleza? Te encontro no próximo vídeo, vai ter mais matéria, maratona essa playlist e com certeza eu vou te pegar na tua mão e ensinar essa matéria que muita gente tem dificuldade, mas com certeza vocês não vão ter mais dificuldade ao chegar no final dessa playlist, porque eu tô caprichando e fazendo bem devagarinho para vocês entenderem o conceito das coisas, tá bom? Não esqueça, essa aula mereceu o teu like, se mereceu, deixa seu like, não esqueça e se inscreva no canal para receber as notificações do próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Grande abraço! Valeu, até a próxima!